Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer o convite do Cresce, de toda a diretoria, né, do pessoal tanto de São Paulo que nos convidou, quanto o pessoal de Santos. Alguns amigos aqui que eu já conheço, outros que eu acabei conhecendo hoje, né? É um imenso prazer participar um pouquinho desse bate-papo com vocês. E eu sempre falo nas palestras que eu e a Fernanda, a gente profere, a gente dá bastante palestra na OAB, aqui de Santos, Associação dos Advogados. É a primeira palestra que a gente fala para corretor, né? A gente tem falado muito aqui em Santos e na Baixada Santista para advogados, né? Passando um pouco da nossa experiência do cartório, né? Algumas dicas importantes acerca dos temas notariais, as novidades, que são muitas novidades acerca dos cartórios. E hoje é a primeira vez que a gente está falando para corretor. E a gente se sente muito orgulhoso e muito feliz de estar aqui, até para transmitir um pouco da nossa experiência e receber também um pouco da experiência de vocês. Essa palestra, como todas as nossas palestras, são focadas mais na parte prática, né? A gente não vem falar de teoria para vocês aí, que teoria você já sabe, né? Mas a parte prática, como resolver, né? Como deixar um imóvel apto para venda. Esse é o objetivo da nossa palestra hoje, né? A gente sabe que na maior parte, o imóvel, a maior parte das vezes, chega para vocês um tanto quanto enrolado, né? Eu sempre digo que o corretor é a pessoa que tem o primeiro contato com o cliente, né? Então, a pessoa quer vender um imóvel, ela vai procurar um corretor. Aí, o corretor vai identificar se está faltando alguma coisa, se precisa de advogado, o que tem que fazer. Então, o corretor é sempre a porta de entrada com o cliente. Depois que chega no cartório, né? Então, o cartório é a fase final. O corretor, ele tendo essa ideia do que precisa para regularizar o imóvel, é muito mais fácil. Então, a gente vai falar um pouquinho dos trâmites, antes de propriamente dito do tema, tá? Mas de antemão eu já agradeço muito a presença de todos vocês aqui, muito feliz por estar aqui. Boa noite, eu gostaria de agradecer ao Cresce, né, pelo convite, agradecer a todos que estão aqui num dia chuvoso, né, para aprender um pouquinho, né, para a gente trocar experiência, e dizer que a gente está à disposição também depois para perguntas, tá? Então, nós vamos falar da obrigação do compromissário vendedor no inventário negativo para a obtenção da escritura definitiva. Esse tema foi até um tema de um artigo que eu escrevi, de um colega meu que é tabelião, e tem um livro que chama Artigos Notariais e Registrais, e eu fui uma das convidadas para escrever um dos artigos, e um artigo que eu escrevi é sobre esse tema, a obrigação do compromissário vendedor no inventário negativo para a obtenção da escritura definitiva. Porque tudo que a gente estuda, a gente vê que não tem muito sobre esse tema, e o quanto é importante a gente verifica quando o compromissário vendedor falece e, de repente, o comprador ele quer passar aquele imóvel para uma outra pessoa e não sabe como resolver aquela situação porque ele tem um compromisso de compra e venda na mão e simplesmente o vendedor faleceu. E agora, como que eu vou resolver isso? Eu vou ter que ir no Poder Judiciário, pedir um alvará para conseguir fazer aquela escritura definitiva, para eu ter o documento hábil, para depois eu vender? Eu vou fazer uma cessão? Como que eu vou proceder? Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês, a forma que é rápida, simples e bem mais econômica do que pedir um alvará no Judiciário, e que a gente vai conseguir colocar aquele imóvel dentro do mercado, dentro da matrícula do imóvel, tá? Só que, para isso, eu vou falar um pouquinho do inventário extrajudicial. Bom, desde 2007, né, tem a lei que é possível, hoje em dia, o inventário ser feito pelos cartórios de notas, né? Então, vocês que são corretores há um tempo, antes de 2007, sentiam dificuldade quando viam na matrícula do imóvel em que tem a pessoa que faleceu, que tinha que terminar o inventário e aquele trâmite todo demorado que é o Poder Judiciário. Então, o que aconteceu? O legislador ele optou por facultar as partes em optar pela via extrajudicial, que é muito mais rápido e muito mais econômica também, tá? Às vezes as pessoas pensam que fazer um inventário extrajudicial no cartório é muito mais caro do que no judiciário, mas não é. Tá? Eu já fiz uma pesquisa pelos valores que é pago no Poder Judiciário e quanto é pago para o cartório. A gente cheguei à conclusão de que, quando o patrimônio do Decujus é até 50 mil reais, é mais barato você lavrar o inventário no fórum. Até 50 mil reais, sim. Só que passou de 50 mil o patrimônio da pessoa, é muito mais econômico você fazer um inventário pela via extrajudicial, porque também no fórum tem as custas para você pagar, né?
Então, o inventário extrajudicial, desde 2007, o legislador disse, é facultado às partes em optar. Então, se chega o cliente para vender um imóvel, que tem uma pessoa que morreu, que consta na matrícula do imóvel, e quer vender o imóvel, o que vocês podem indicar? Vamos fazer o inventário. Quando que eu vou poder indicar o inventário pela via extrajudicial? Quando as partes forem maiores e capazes, tá? E estiverem de acordo com a partilha. Então, se vocês virem, está todo mundo de acordo, não tem nenhum menor, então, vocês contratam um advogado, tá? Para a gente fazer o inventário pela via extrajudicial. E, automaticamente, fazendo esse inventário, já pode, no mesmo dia, já fazer a compra e venda subsequente. Então, já faz 2 escrituras no mesmo ato. Então, já consegue regularizar o imóvel pelo inventário extrajudicial e, no mesmo dia, os herdeiros que receberam aquele bem já vendem para o comprador o imóvel. Então, assim, é muito mais rápido do que antigamente no fórum, que demorava anos, né? E a gente pode verificar que, desde 2007, já foram lavrados mais de 2 milhões de inventários pela via extrajudicial. Então, mais de 55% dos inventários, hoje em dia, são feitos pela via extrajudicial. Então, a gente verifica que as pessoas, assim, estão verificando que é muito mais rápido e mais econômico, por isso que estão indo para essa via, né? Deixando o Poder Judiciário com os litígios, com as brigas, né? E aí vocês podem me perguntar, mas às vezes a pessoa chega e fala, olha, eu tenho esse imóvel, o fulaninho morreu, mas eu não sei se eu fiz inventário, eu não lembro se eu fiz, diz a minha tia que fez, mas eu não sei. Como que vocês vão pesquisar isso? Eu queria trazer para vocês um slide de como que a gente descobre isso, como que eu consigo saber que um inventário foi feito, por exemplo, pela via extrajudicial. Tem um site, tá? Que é até o que eu coloquei aqui para vocês, que é o www.camp, tá? Acho que não dá para ver direito ali, mas é camp.org.br. Esse site é público, tá? Não paga nada para entrar nesse site, tem acesso e qualquer pessoa pode acessar. Lá vocês entram nesse site, dentro do estado de São Paulo, vocês vão conseguir saber se a pessoa, por exemplo, fez um inventário ou não. Lá vocês clicam naquele item ali, consulta da SEGE, que você consegue consultar se tem alguma escritura de inventário feito dentro do estado de São Paulo. Consta ali, vocês podem pesquisar pelo nome do herdeiro, pelo nome do falecido, vocês podem pesquisar também pelo nome do advogado que atuou no processo. Às vezes o cliente de vocês falam, eu acho que foi o advogado tal que fez o trâmite todo, então dá para pesquisar. Tendo feito o inventário no estado de São Paulo, colocando OK, vai sair lá em qual cartório foi feito, qual livro, qual as folhas. Então, vocês vão ter acesso a isso. Agora, se a pessoa falar, não, mas o inventário acho que foi feito fora do estado de São Paulo, aí é um outro site que vocês têm que acessar, que é o www.sensec.org.br, tá? Ali vocês podem ver, a pesquisa realizada abrange os dados da CAMP, que é a Central dos Atos Notariais Paulistas. Se for de outro estado, é a Sensec que a gente tem que acessar para a gente conseguir saber onde que foi feito o inventário. Sensec, com C. CENSEC, sensec.org.br. Esse é para outros estados que não o estado de São Paulo. E a CAMP, que é CANP, é para o estado de São Paulo, tá? Aí vocês conseguem saber. No judiciário, eu vou mostrar para vocês também como que acessa para verificar se fez um inventário pela via do judiciário. A gente entra no site www.esage.tjsp.jus.br. Aí vocês conseguem saber se foi feito pela via judiciária. Então, se foi feito extrajudicial, é só pedir uma certidão no cartório. E vocês vão saber, só falta, então, registrar aquele imóvel. Só está faltando isso. Estava no nome do decúdio, mas já fez o inventário, faltou o registro. Então, já tem o nome dos herdeiros, então vocês vão saber quem são as pessoas que vão vender, que é aqueles herdeiros que constavam que receberam aquele quinhão no inventário e são eles que vão vender. No próximo slide, depois da consulta dos processuais, né? Ali, vocês podem fazer a pesquisa pelo nome da parte. Pode colocar o nome do falecido ou o nome do herdeiro. Vocês vão conseguir saber se foi feito o inventário pela via judicial. Então, quais são os requisitos para a gente lavrar o inventário pela via extrajudicial? Se, eventualmente, vocês fizeram essa pesquisa e verificaram, não fizeram o inventário, realmente está no nome do falecido, vão ter que fazer o inventário, vocês vão pedir para procurar um advogado da confiança.
Mas, para isso, né, quais são os requisitos? Então, todas as partes vão ter que estar de acordo. É o requisito número 1 para a gente fazer o inventário pela via extrajudicial. Quais são os outros requisitos? Tem que ter concordância, né? E as partes têm que ser capazes. Agora, e se um herdeiro chega a cliente e fala: mas meu filho tem 16 anos, eu sou a viúva da pessoa, meu filho tem 16 anos, e agora? Eu vou ter que fazer pela via extrajudicial? É bom que vocês saibam que é possível emancipar. Vocês podem falar: não, você vai procurar um advogado, a gente pode ir lá no cartório, e a gente faz uma emancipação. Emancipa, ele se torna capaz para os atos da vida civil e, automaticamente, vai poder fazer o inventário pela via extrajudicial. Não, a partir dos 16 anos. 16 até 18, faz a emancipação. Tá? É um procedimento rápido no cartório. Comparece o pai e a mãe, se ambos forem vivos. Se o pai foi o falecido, só comparece a mãe. Se a mãe é falecida, só comparece o pai e o filho, que é o que tem 16 a 18 anos, certo? Não, essa consulta que eu estou mostrando para vocês é tudo gratuita, acesso ao público em geral, tá? Vocês podem acessar. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês sobre a competência. Mas, antes de falar da competência, eu acho importante dizer o seguinte, que todo mundo fala: mas e agora? Mas ele deixou testamento. Eu vou ter que ir para o judiciário? Daí vocês vão falar: meu Deus, e agora? Vai demorar porque vai para o judiciário, então eu vou fazer um compromisso de compra e venda aqui dos herdeiros, uma sessão, não sei, eu vou resolver a situação de uma outra forma porque vai demorar. Hoje em dia não é mais assim. Desde 2016, as normas da Corregedoria do Estado de São Paulo, ela autoriza, tá, que seja feito um inventário pela via extrajudicial, mesmo com testamento. Então, se o cliente de vocês falar: e tem testamento, não precisa ficar descabelado. Nossa, e agora vai demorar, tal. Não, porque hoje em dia é possível fazer o inventário mesmo com testamento, tá? Óbvio, desde que os legatários do testamento, ou seja, as pessoas que receberam o bem, sejam também capazes e maiores. Se tiver um menor, a gente vai estar naquele requisito de que a pessoa é menor, então não vai poder fazer o inventário no cartório, correto? Agora, se todos forem maiores que receberam o quinhão lá do testamento, é possível. Mas o que vai precisar? De um advogado. Esse advogado vai ter que pedir uma autorização para o juiz, vai fazer a abertura e registro do testamento e autorização para fazer o inventário pela via extrajudicial. O que, na prática, a gente percebe que está demorando uns 2 meses, tá? Para o juiz autorizar o inventário pela via extrajudicial com testamento. É um tempo razoável, né? Mas, perto do que era antes, a gente sabe que também está sendo rápido. Então, em 2 meses, ele autorizando, a gente já faz o inventário. Porque no cartório, hoje em dia, em 15 dias, a gente termina um inventário, tá? E qual a competência do inventário extrajudicial? Diferente do judiciário, o que acontece? A gente pode fazer inventário de quaisquer bens situados em qualquer localidade. Então, se tem um imóvel, por exemplo, de São Vicente, de Praia Grande, pode ser feito inventário, por exemplo, nos cartórios de Santos? Pode, não tem problema nenhum. É perfeitamente possível fazer. Eu tenho um bem, a pessoa morreu, deixou bem em São Vicente, deixou bem na Bahia, em Porto Alegre, não tem problema nenhum. Pode ser feito em qualquer cartório de notas, tá? Então, eu acho importante também vocês saberem para instruir os clientes de vocês, porque, geralmente, quem tem o primeiro contato com o cliente, quem recebe o cliente com todos esses questionamentos, são vocês, para vocês instruírem da forma correta, né? Só acrescentar aqui, é importante o que a Fernanda falou. A gente está falando um pouquinho de inventário, dá a impressão, poxa, mas a gente não está falando para advogado, né? É corretor. Mas tudo isso, antes da palestra, nós pensamos o seguinte: a gente sabe que vocês têm o primeiro contato com o cliente, e na maior parte das vezes o imóvel não está regularizado, né? Então, isso aí é importante que vocês saibam, porque às vezes nenhum advogado sabe, porque é novo. Eu digo, direito notarial não se aprende na faculdade. Mesmo quem é formado em direito, não se aprende notarial e registral na faculdade. Então, até mesmo o advogado não sabe que às vezes é tão rápido fazer um inventário no cartório. Que nem a Fernanda comentou, dá para fazer com testamento. A pessoa deixou testamento, dá para fazer inventário? Dá. Tem alternativas também. Os filhos, Antônio, precisam fazer testamento, porque o imóvel é do pai ou da mãe, enfim. Para poder vender, tem que fazer inventário, né? Só que eles não têm dinheiro para fazer inventário. Como é que faz? Existe alternativa para pagar o tributo, o ITCMD, porque a gente sabe que o caro não é a escritura.
né? O cara é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Mas um exemplo que nem a gente falar, um exemplo clássico que acontece direto no cartório, olha, o Antônio morreu, tá? E deixou um imóvel. Os filhos querem vender esse imóvel. Tem que fazer inventário, não tem? Tem que fazer inventário, tá? Aí que nem a Fernanda falou, ou pode fazer na via judicial ou no extra. O extrajudicial tem alguns pontos importantes. Como a Fernanda falou, primeiro, é muito mais barato que o judiciário, e as pessoas não sabem disso, mas é muito mais barato, né? Se o imóvel for até 50 mil, se o patrimônio for até 50 mil, aí não. Passou de 50 mil reais, é muito mais barato. Segundo, é muito mais rápido, se faz um inventário hoje em uma semana, né? E terceiro, mas os filhos não têm dinheiro, não têm condições de pagar o ITCMD. Aí eu faço a seguinte pergunta. O Antônio morreu, tá? Ele tem um imóvel que precisa inventariar. E o ITCMD é 8 mil reais. Um exemplo, tá? 8 mil reais. Só que o falecido deixou 10 mil na conta. Tem como aproveitar esses 10 mil da conta para pagar o ITCMD? Tem. Tem alternativas. É óbvio que quem se aprofunda nessa matéria é o advogado, mas é importante que também vocês saibam, porque às vezes o advogado não sabe, né? Então, um contato, uma reunião com o advogado, com o cliente. Então, a primeira pergunta, faleceu. Tem filhos menores? Não. Está todo mundo de acordo? Tá. Tem um dinheirinho na conta que o falecido deixou? Tem um dinheirinho, mas não dá para tirar o dinheiro só com alvará. Não, não é só com alvará. Existe uma escritura no cartório que chama escritura de nomeação de inventariante acumulada com autorização para pagamento de tributo. Essa escritura possibilita o dinheirinho que o falecido deixou na conta pagar o ITCMD. Então, existem alternativas para que vocês ofereçam para seus clientes, né? É aí que a gente quer chegar. Por isso que a gente falou, é importante falar um pouquinho da facilidade de fazer inventário, porque senão a gente vai chegar no resultado final. Não, inventário é enrolado, então vamos fazer um contrato, vamos fazer uma cessão de direitos. Não, né? A gente quer que vocês vendam a propriedade plena. Vendendo a propriedade plena, todo mundo ganha, né? Ganha o cartório, ganha o corretor, ganha a pessoa que está comprando, enfim. Né? A gente sabe que você vende uma cessão de direitos, você vai vender pela metade do preço da propriedade plena, né? Então, é aí que a gente quer... Por isso que a gente está falando um pouquinho da questão do inventário. E o que o Antônio falou, né, com relação a essa escritura de inventário, né, de nomeação de inventariante acumulada com pagamento de tributos, é uma escritura muito importante mesmo, e todos esses requisitos que eu informei para vocês se aplicam. Tá? Então, precisa ser maiores e capazes. Então, por isso que eu estou explicando os requisitos, porque para chegar tanto no inventário negativo, quanto nessa escritura, que é escritura de nomeação de inventariante acumulada com pagamento de tributos, quando, por exemplo, o decujus tem dinheiro na conta, mas os herdeiros não têm dinheiro para pagar, todas chegam naquele mesmo requisito, de todas as partes serem maiores, de todas as partes serem capazes, estarem de acordo, ter a presença do advogado, né? E, se tiver testamento, também autorização do juiz para fazer o inventário pela via extrajudicial. Com relação à escritura de inventário negativo, o que acontece? Às vezes a pessoa fala, o que é o inventário negativo? Então, por exemplo, o falecido ele não deixou nenhum bem, né? Ele não deixou nada, não tem nada, e ele precisa espelhar aquela realidade porque, por exemplo, tem credores que estão cobrando, estão querendo pesquisar bens em nome dele, mas ele não deixou nada. Então, eu preciso fazer um inventário negativo. O inventário negativo, ele vai simplesmente espelhar que a pessoa não deixou nada. Mas como que o tabelião vai verificar que ele não deixou nada? Não tem como eu fazer uma prova negativa, porque a prova negativa é diabólica. Como que eu vou comprovar? Eu vou ter que ir em todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil pedir uma certidão negativa de que o decujus não deixou bens? Seria inviável isso. Então, a pessoa, os herdeiros, sob as penas da lei, elas declaram que o falecido não deixou nenhum bem sob as penas da lei. Tá? Então, eles têm essa função de responsabilidade civil e criminal de declarar aquela situação. Agora, ele vai fazer aquele inventário negativo, mas o cliente fala assim, não, mas ele deixou sim, ele tinha um imóvel que ele vendeu por instrumento particular. Ele vendeu o imóvel, mas ele não outorgou a escritura. Ele vendeu, recebeu todo o preço, tá? E simplesmente não outorgou a escritura. Como que eu vou regularizar essa situação? Porque o comprador quer a escritura no nome dele, correto? O comprador quer a escritura definitiva. Mas como que o vendedor que faleceu vai assinar? Na hora, todo mundo pensa, vamos pedir um alvará judicial para o juiz autorizar, fazer a venda. Não é necessário isso. Como que a gente consegue chegar na mesma força do alvará? A gente vai fazer uma escritura que chama inventário negativo, com a obrigação do comprador, tá, de receber aquela escritura, e do vendedor de outorgar a escritura que ele deixou de fazer quando ele estava vivo.
E, para isso, o que a gente precisa? Precisa que todos os herdeiros do de cujus estejam de acordo. Todos vão ter que concordar de que o papai recebeu, sim, o preço. Ele recebeu tudo quando ele estava vivo, ele recebeu. Aqui, era pagar em 10 parcelas, está tudo kit, ele recebeu. Eles vão ter que declarar isso na escritura, vão ter que comparecer os herdeiros declarando que o meu pai deixou a obrigação de outorgar a escritura do imóvel tal, ele recebeu o preço todo na época, todo mundo concorda. E nomeia quem? O inventariante para assinar a escritura de compra e venda junto ao cartório de notas. Entenderam? Então, o que acontece? O vendedor faleceu, deixou viúva e 3 filhos. A viúva e os 3 filhos vão comparecer no cartório, apresentando o documento, toda a documentação necessária do inventário, né? Certidão de óbito, certidão de nascimento para quem for solteiro, certidão de casamento para quem for casado, a presença do advogado, todo mundo está de acordo, todos vão acordar e dizer, olha, de acordo com esse compromisso de compra e venda, o papai realmente recebeu todo o preço, todo mundo está de acordo, e vamos nomear o inventariante, a viúva meeira, para assinar a escritura de compra e venda em nome do vendedor. Então, o espólio do falecido, representado pelo inventariante, que no caso é a viúva, ou podem nomear o filho, quem eles quiserem, no ato daquela escritura, e concomitantemente, essa escritura de compra e venda, quem que vai comparecer? O espólio representado pelo inventariante e o comprador para entabular o negócio jurídico, que é a venda e compra, que não foi feita na época, certo? E aí vocês podem me perguntar, mas essa escritura que você está falando de inventário negativo com obrigação, quanto custa? R$ 424. É isso que custa essa escritura. Então, assim, é algo super barato, né, para uma pessoa regularizar o imóvel e ter a propriedade dela, né? E é algo assim que muita gente não tem conhecimento disso e acaba optando pelo alvará, que vai ser muito mais custoso e demorado, né? E o que nós vamos verificar? A gente precisa do compromisso de compra e venda no original ou numa cópia autenticada, mas desde que estejam todas as assinaturas com firma reconhecida. Tá? Para a gente dar veracidade para aquele documento, para não ser um documento que a pessoa, o papai vendeu, vamos vender agora que ele morreu, todo mundo assina, vamos forjar aqui a assinatura do papai, porque depois, vou dizer lá na frente, porque com relação ao ITCMD, tá? Porque nessa hipótese, a gente vai, o doutor Antônio vai explicar mais para frente, mas quando só tem a obrigação, quando eu já vendi o imóvel e só faltou outorgar a escritura, o imóvel não é mais meu. Então, não tem por que no inventário eu fazer a transferência daquele imóvel e pagar o ITCMD. Tá? Tem até decisões de jurisprudência com relação a isso, não tem que pagar ITCMD. Então, assim, o vendedor, às vezes, não faz o inventário achando, eu vou ter que colocar isso aqui no meu nome para transferir para os herdeiros, vou ter que pagar tributo, que é 4%, não tem que pagar. Se você recebeu todo o preço, não era mais seu, só faltou a obrigação de outorgar a escritura. Certo? O resto, eu já recebi o preço, não era mais meu, só faltou outorgar a escritura, que é o que eu vou fazer em ato posterior. Só que todo mundo tem que estar de acordo. E o tabelião, para dar veracidade naquele documento, ele precisa de um compromisso de compra e venda com a firma reconhecida de todas as partes. Né? E, obviamente, todo mundo concordar com a quitação. Agora, eu tenho um documento que comprova a quitação, tenho um papel que comprova a quitação, aí, ok. Né? Mas todo mundo tem que concordar do mesmo jeito. Qual a outra questão que é importante? Se o compromisso de compra e venda for feito por escritura pública, que é possível fazer por escritura pública, né? Não precisa fazer por instrumento particular, você pode fazer por escritura pública, ou compromisso de compra e venda por escritura pública, o tabelião não vai pedir mais nada. Por quê? Porque simplesmente já foi verificado pelo tabelião que fez o compromisso a identidade das partes, já foi verificado que era aquela vontade das partes de efetuar a venda. Então, assim, não precisa de mais nada. Diferente de um particular, que eu vou ter que ter o original com firma reconhecida ou uma cópia autenticada com as firmas reconhecidas. Se não tiver firma reconhecida, não tem como a gente utilizar aquilo para um inventário negativo. Aí vai ter que ir para as vias judiciais, porque simplesmente não tem como eu saber que realmente o falecido assinou aquele documento. Tá? Então, nesse slide, né, tá lá, proprietário falecido, escritura do imóvel, como regularizar? O proprietário recebeu todo o preço do imóvel e morreu, então
O requisito número 1 é ter recebido todo o preço e todo mundo está de acordo. Não o ter outorgado a escritura definitiva do imóvel e todos os requisitos do inventário extrajudicial devem estar cumpridos, né? Todos aqueles requisitos que eu informei para vocês anteriormente têm que estar de acordo para a gente fazer esse inventário negativo com a obrigação de outorgar a escritura. E os herdeiros, obviamente, têm que estar de acordo com relação à obrigação pendente do cumprimento pelo falecido, que é outorgar a escritura definitiva, e nomeia um inventariante para cumprir essa obrigação dentro dessa escritura de inventário negativo com a obrigação de outorgar a escritura. Então, os requisitos para a gente cumprir a obrigação deixada, obrigação de fazer deixada pelo compromissário vendedor, né? Igual como eu disse anteriormente, o compromisso de compra e venda ser lavrado por instrumento público ou, se por instrumento particular, deve estar com a firma reconhecida de todas as partes, sempre no original ou em cópia autenticada, tá? Recebimento de todo o preço negociado enquanto o proprietário estava vivo, quitação total do preço, concordância de todos os herdeiros e todos os herdeiros serem capazes. E lembrando que se tiver algum de 16 anos, pode fazer a emancipação, tá? Não há problema nenhum. E aí, obviamente, emancipado, ele pode concordar que o pai dele recebeu o preço enquanto ele estava vivo. E a certidão negativa de tributos federais e dívida ativa da União em nome do falecido. Essa é uma das certidões necessárias quando a gente vai fazer o inventário no cartório, e, obviamente, se eu estou fazendo um inventário negativo com uma obrigação, eu tenho que ter essa certidão também, que é a certidão que a gente tira no site da Receita Federal, tem que estar negativa, ou seja, o decujus, o falecido, não pode estar devendo nada para a Receita Federal. Se tiver algum débito na Receita Federal, as partes podem fazer parcelamento, tá? Então, a certidão vai sair positiva com efeito de negativa. Essa certidão positiva com efeito de negativa é perfeitamente possível para a gente fazer inventário extrajudicial. O que não pode é estar positiva, tá bom? O que que a gente tem que deixar bem claro para ficar o fácil entendimento de vocês? Essa pessoa, que a Fernanda, que a gente está comentando aqui, ela, em vida, ela vendeu um imóvel, né? Então, ela vendeu um imóvel por diversas formas. Ela pode vender por um contrato de gaveta, por um compromisso de compra e venda, enfim. Ela vendeu o imóvel. Quando ela vendeu o imóvel, em vida, ela recebeu todo o preço. Aí ela faleceu. Então, o caso prático é essa. Eu vendi para a Fernanda, né? Eu morri, fiz um contrato particular, eu morri, e agora ela quer a escritura definitiva. Então, é assim, eu vendi para ela. Isso acontece toda hora. Toda hora. Por que as pessoas, às vezes, não fazem escritura no cartório definitiva? Porque não tem dinheiro para pagar ITBI, a gente sabe disso. Ou porque o imóvel está enrolado. É uma série de questões, né? Óbvio. Então, a pessoa faz um compromisso, ou um contrato de gaveta e morre. Como resolver? O que a gente tem que entender é o seguinte. Por que é barato? Porque esse imóvel não era mais da pessoa. Ele vendeu em vida. Então, quando ele morreu, esse imóvel não é dos herdeiros. Então, eu não tenho que pagar ITCMD. Eu não tenho que pagar tributo, porque eu só tenho que pagar imposto. O que é o ITCMD? O imposto de transmissão, causa-morte e doação, do que eu tenho quando eu falecer. Então, a pessoa falece, deixou um imóvel no nome dela, e esse outro imóvel que eu já vendi para a Fernanda. Esse que eu já vendi para a Fernanda não é mais meu. Eu já vendi em vida. Né? Então, eu tenho que pagar ITCMD, imposto de algo que não é meu? Não. Né? Então, tudo isso é uma escritura de inventário, mas não é um inventário propriamente dito. Porque quando a gente fala inventário, a gente fala, o falecido deixou um carro, 2 carros, 3 imóveis. Não, é um inventário de uma obrigação. Porque essa obrigação era minha, mas como eu faleci, eu não consigo passar a escritura definitiva para a Fernanda. Quem vai passar são meus filhos, os herdeiros. Então, o raciocínio que tem que ter é esse. Né? Então, se a pessoa vendeu um imóvel em vida, a obrigação passa para os herdeiros. Isso que é importante, sabe? Por isso que não pague TCMD. Então eu chego lá e falo, olha, pague TCMD, o falecido vendeu um imóvel em vida e recebeu todo o preço. Ele vai pagar imposto do quê? Os filhos vão pagar imposto do quê? Não está transmitindo nada. Então não tem que se falar em ITCMD. Aí você vai me falar, mas por que a escritura é tão barata assim? Porque não é uma escritura, eu não vou somar o monte mor dele. Porque quando você faz uma escritura de inventário em cartório, como que é feito o cálculo? Alguns de vocês já devem saber. Você soma o monte mor da pessoa. O que é o monte mor? Tudo que o falecido deixou. Se tem viúva meieira, desconta a ameação e tudo mais. Mas nesse caso, não. Se ele tinha esse único imóvel e vendeu em vida, ele não tem mais nada. Os filhos só têm obrigação. Né? E aí, no primeiro momento, na cabeça da maior parte das pessoas, vem, poxa, mas e agora? O falecido morreu, não tem como vender, como que ele vai vender? Ele já morreu, né?
Tem que pedir um alvará judicial. Não. Então, essa escritura tem a função de um alvará judicial. É isso que tem que deixar claro para vocês. Tá? Tem a função de um alvará judicial. Por quê? O que vai acontecer na prática lá, na imobiliária de vocês? Vai chegar lá o João, o João vai falar, olha, corretor, eu preciso vender meu imóvel. Só que esse imóvel era do meu pai. Do meu pai. E ele já morreu. Né? Como é que eu resolvo? Né? Como é que eu resolvo? Mas, não, desculpa. Vai chegar lá a pessoa na imobiliária de vocês e falar assim, olha, eu comprei esse imóvel, só que quando eu comprei por um contrato de gaveta, um compromisso de compra e venda. E agora eu quero vender. Não é assim que funciona? A pessoa chega na imobiliária de vocês e fala assim, olha, eu quero vender o meu imóvel. Aí você vai me falar assim, qual é a documentação que você tem do seu imóvel? Olha, eu tenho esse contrato. Ah, você tem esse contrato? Mas esse contrato não é uma escritura pública. Não está registrado no seu nome. Ah, não, mas eu comprei do João. Ah, você comprou do João? Só que o João morreu. Ah, morreu? Então, é isso que vocês querem. A ideia dessa palestra é vocês regularizarem o imóvel do cliente de vocês para que esse imóvel valorize. Né? Porque o cliente de vocês vai procurar para poder vender. Só que ele vai apresentar uma documentação preliminar e não vai estar regularizada. Então, a ideia é regularizar. Por isso que, voltando ao ITCMD, por que não paga ITCMD? Em razão disso, porque não era mais da pessoa quando ela faleceu. O raciocínio que tem que ter, eu acho, para ficar mais fácil o entendimento, é assim. Quando a pessoa faleceu, o imóvel era dela? Vamos pensar. Não, né? Porque ela vendeu. Não é esse o raciocínio? Então, assim, você só paga imposto, os herdeiros só pagam imposto do que eles recebem, não é isso? Não é isso. Os herdeiros só pagam imposto do que recebem. Se a pessoa faleceu e já vendeu, o imóvel não é mais dela. Não é mais dela. A pessoa só não vendeu por um instrumento, por uma escritura de compra e venda, mas ela vendeu. Por isso que a Fernanda acabou de falar, tem que ter os requisitos do quê? Firma reconhecida, ou um compromisso por instrumento público. Então a fazenda não vai correr atrás de imposto nenhum, porque não era mais da pessoa. Está entendendo ou não? Certo. Porque não são os herdeiros que vão vender na escritura. Isso, os herdeiros só vão... Quem vai vender é o espólio. Isso. O espólio do falecido representado pelo inventariante, conforme a escritura anterior que eu fiz, da mesma forma que, se tivesse um alvará, eu iria colocar conforme o alvará judicial, que autoriza a venda do espólio. É simplesmente a mesma coisa. A única coisa é que essa escritura que a gente faz funciona como se fosse um alvará judicial. Correto? Então, assim, o que acontece? Eu colocar espólio do fulano de tal, representado pelo inventariante, viúva meira tal, representada por quem? De acordo com o inventário negativo que eu fiz de obrigação, ou de acordo com o alvará. É a mesma coisa. Não vai estar vendendo os herdeiros. Então, os herdeiros não estão recebendo o preço. Quem recebeu o preço foi o de cujos. Então, não teve transmissão do falecido para os herdeiros. Por isso que não tem ITCMD. É importante essa súmula, né, para vocês entenderem do que a gente está falando, de quando o preço é pago parcialmente, né? Até o STF, na súmula 590, diz que calcula-se o imposto de transmissão causa-morte sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Então, a própria súmula já fala, se recebeu o preço parcialmente, então só vou pagar o tributo sobre o que falta eu receber, ou seja, o que os herdeiros vão receber. Então, eu vou ter que pagar sobre aquilo, porque é o que os herdeiros vão receber na escritura de compra e venda. Então, é aquilo que transmitiu o falecido. Né? Então, a gente faz um inventário daquele imóvel, e total do imóvel, né? Eu estou transmitindo 100% do imóvel, vou pagar ITCMD só sobre o que falta eu receber, porque o que eu já recebi não vou pagar tributo, está na própria súmula do STF. Tá? Então, a gente se baseia pela súmula do Supremo Tribunal Federal. Transmite cada quinhão para cada herdeiro, aqueles herdeiros vão comparecer na escritura de compra e venda, junto com aquele comprador que faltou pagar, no exemplo do Antônio, os 50 mil, e vão pagar os 50 mil proporcional ao quinhão de cada herdeiro que recebeu a parte dele no inventário. E aí regulariza o imóvel para aquele comprador que está querendo vender o imóvel para uma outra pessoa. Aqui, ó, é um caso prático que eu coloquei, só para a gente fazer um resumo disso que eu estou falando. Maria, olha só, Maria assinou um compromisso de compra e venda na qualidade de vendedora. Eu estou voltando de novo, que é bom que vocês saibam, para assimilar bem isso. Recebeu o preço total do imóvel e não otorgou escritura e faleceu. Tranquilo. O que fazer? Os compradores exigem a outorga da escritura de compra e venda dos herdeiros. Né? O comprador, ele pagou, ele quer a escritura definitiva. Aí quem ele vai procurar primeiro? Os herdeiros. A pessoa morreu, vai procurar os herdeiros. O que fazer? Primeira resposta,
o inventário negativo dos direitos de compromissar o vendedor. Quanto? R$ 424,00. Legal, tá? Com a anuência de todos, isso, tá? Paga ITCMD? Não, não paga ITCMD. Por que não paga ITCMD? Porque o imóvel não era mais do falecido. Legal. É necessário alvará judicial? Não. Porque a nossa escritura substitui o alvará judicial, tá? Qual o valor da escritura? R$ 426,00. Tá? Só esse valor. Por que só esse valor? Aí a pessoa que comprou vai ter o imóvel no nome dela. Aí ela vai vender para quem ela quiser. Ela vende, já com a matrícula registrada no nome dela. Como que eu mando para o registro imobiliário? Porque a pessoa, quando em vida, ela já vendeu, já recebeu. Tanto é que na minha escritura eu já falo, eu não falo que o comprador está pagando para os herdeiros, eu falo que já está devidamente quitado conforme um instrumento particular devidamente assinado. É só um cumprimento de uma obrigação. Eu não vou falar que o herdeiro vai pagar para o comprador, que o comprador vai pagar para os herdeiros. Não, já está quitado. Como que eu vou regularizar isso? Só para vocês entenderem. É assim, eu faço uma escritura de inventário negativo, tá? Isso é uma coisa. Aí eu já vou fazer automaticamente a compra e venda. A escritura definitiva da compra e venda. Quem vai ser os vendedores? Quem será o vendedor? Não. O espólio representado pelo herdeiro. Espólio representado pelo herdeiro. Então a gente coloca bem assim, olha, o espólio representado pelos herdeiros conforme escritura de inventário negativo. Entendeu? Porque, só te interrompendo, quando eu faço uma escritura com alvará, eu não tenho que colocar assim, não sei se já observaram, o espólio de fulano de tal, conforme alvará. Não é isso? Não é isso? O espólio do fulano de tal, conforme alvará. Aí eu falo assim, o espólio do fulano de tal, conforme inventário negativo. Se a pessoa vendeu lá em cruzados, um exemplo, né? Cruzeiros, cruzados. A gente faz toda a atualização do cálculo, isso faz. Só que, via de regra, isso aí a gente menciona na escritura. A gente fala, ó, recebeu pelo valor de tantos cruzados, que atualmente representa o valor de tanto. Só que esse valor atualizado, via de regra não, 100% que ele dá menor do que o valor atual. Por isso que eu estou falando, a base de cálculo é o valor venal atual. Por mais que eu atualize o valor de cruzeiros, cruzados, ele não dá o valor atual. Mas eu tenho que atualizar. Aí eu atualizo pela UFESP, pela moeda. Isso aí é para que a gente possa até depois declarar a DO e tal, né? Tem alguns requisitos. Mas é verdade. Então, e a declaração de operação imobiliária que a gente informa para a Receita Federal, quem está vendendo é o CPF daquele falecido, do espólio, tá? Da época anterior, né? E provavelmente no imposto de renda ele já declarou aquela venda de acordo com o instrumento particular de anos atrás. Então aqui, ó, quitação total do preço. Então, o contrato tem que estar quitado, que nós já falamos, né? Conclui-se que o imóvel não pertencia mais ao falecido, que está bem claro isso, né? Não se faz inventário desse imóvel, legal, tá? Uma outra dúvida que pode surgir também. Vamos imaginar que essa pessoa que vendeu esse imóvel, ele tinha outros imóveis. Tinha outros, né? Já foi feito inventário dele. Então, já foi feito inventário dele. Tranquilo, ele tinha lá 3 imóveis. O inventário dele foi feito, passou para os herdeiros e tal. Esse imóvel ele vendeu em vida, não é mais dele. Tá? Só que esse inventário foi feito no judiciário. Foi feito no judiciário. Eu consigo fazer esse inventário da obrigação no extra? No extrajudicial? Consigo. Eu faço uma sobrepartilha. Né? Na verdade, nem uma sobrepartilha. Pode ser uma sobrepartilha de obrigação. Né? Uma sobrepartilha das obrigações. Então, acontece muito. Não necessariamente a gente só vai conseguir resolver se a pessoa não deixou nenhum imóvel. Ah, você deixou vários... Um detalhe. Vamos imaginar que essa pessoa deixou 3 imóveis dela e mais esse imóvel que ela já vendeu em vida. Dá para resolver? Dá para resolver. Eu faço o inventário dos 3 imóveis que é dela e eu já menciono essa obrigação no próprio escritura de inventário. Tá? Porque às vezes a pessoa deixou 3 imóveis dela mesmo, e esse outro ela já vendeu. Tá? Porque a gente está falando até então só de um imóvel, né? Mas se tiver mais imóveis, sem problema nenhum, isso aí não é empecilho. Esse caso prático aqui é um caso que eu já relatei, do recebimento parcial. Então, João, na qualidade de vendedor, assinou um compromisso de compra e venda do imóvel pelo valor de R$100 mil, recebeu 40 em vida e os 60 mil reais restantes ficou pactuado que receberia quando da assinatura da escritura. Porém, o vendedor faleceu. Como o comprador regularizará seu imóvel? Volto a falar.
faz um inventário, paga ITCMD só proporcional. Tá? Paga para quem? Para os herdeiros. Paga o restante para os herdeiros. Tá? Paga esse ITCMD? Não. ITCMD só proporcional. Quem irá outorgar a escritura? Os herdeiros. Quem receberá o valor restante? Os herdeiros. Aí depende do que está previsto no contrato. Às vezes sim, né? Tem que ver o que está previsto no contrato. Quando da venda, né? Tem que ver o que está previsto no contrato. Geralmente os contratos, teve até um da semana passada que a gente fez, que era nesses moldes, que fazia mais de 15 anos que era para outorgar a escritura definitiva. E o valor na época, acho que era R$10.000. Aí atualizaram de acordo com o que estava no compromisso, que era pela atualização do site do Tribunal de Justiça, deu mais de 48 mil. E eles tiveram que pagar porque só foram outorgar a escritura naquele momento. Então, é feita a atualização conforme está no compromisso de compra e venda, né? Que geralmente os compromissos constam, ó, se for pagar quando da assinatura da escritura, de acordo com o índice de atualização, depende do qual índice que vocês constaram nesse compromisso. No caso em específico que a gente fez na semana passada, era de acordo com a atualização do site do Tribunal de Justiça, então acabou que ficou um valor, assim, até considerável, né? De acordo com o tempo, mas estava todo mundo de acordo e já entabulou o negócio e resolveu o problema. Agora, pessoal, tem um caso, esse caso prático aqui, eu queria tentar deixar bem claro para vocês que eu vejo no dia a dia do cartório infelizmente, algumas irregularidades que, no que tange a documentos, que acabam prejudicando numa regularização final do imóvel, né? Então, eu queria que, para a gente pensar junto nesse caso, ó, Pedro e Maria possuem um imóvel na cidade de Santos. Legal. Ocorre que Pedro faleceu e deixou Maria e 2 filhos. Um caso tradicional. Os herdeiros desejam vender o imóvel. Acontece toda hora, né? Então, Pedro e Maria tiram um imóvel, Pedro morreu, deixou a Maria e os 2 filhos. Os herdeiros desejam vender o imóvel e procuram um corretor para negociar o imóvel. Porém, informam que não possuem dinheiro para arcar com os custos do inventário deste imóvel. O que fazer? Na maior parte das vezes, o que vocês acabam fazendo? Então é assim, a pessoa tem um imóvel, Pedro e Maria têm um imóvel, os herdeiros querem vender o imóvel. Só que falam que não tem dinheiro para fazer inventário. Não tem dinheiro para fazer inventário. O que vocês acabam fazendo? Tem algumas alternativas, mas o que eu percebo na maior parte das vezes é que a pessoa ou faz um compromisso de compra e venda, aí faz uma procuração, né? A maior parte das vezes eu vejo lá no cartório assim, então, quem é o dono do imóvel? Se o Pedro morreu, quem é o dono? Não é a Maria e os 2 filhos? Não é isso? Aí vocês não acabam, quando eu digo vocês, assim, na prática eu vejo lá, a Maria e os 2 filhos vendem para o comprador, faz um compromisso de compra e venda, não é? E faz uma procuração, não é? É isso. Na maior parte das vezes eu vejo acontecer isso. Talvez eu possa estar errado, mas é o que eu percebo lá. Então as pessoas fazem um compromisso de compra e venda e faz uma procuração. Está certo esse procedimento? Vamos pensar um pouco, está certo esse procedimento? Primeiro ponto, o compromisso de compra e venda está errado. Quem faz um compromisso de compra e venda com procuração está errado, porque as pessoas que fizeram um compromisso têm um imóvel? Eles são donos do imóvel? Então como que você vai assinar um compromisso de compra e venda? Isso, vamos chegar lá. Então vamos lá. O compromisso de compra e venda está certo? Não, está errado. Está errado porque depois dificulta regularizar o imóvel. A Maria e os filhos não são donos do imóvel para fazer um compromisso de compra e venda. Eles não são donos do imóvel. Não foi feito inventário ainda do Pedro. Não foi feito inventário do Pedro. Então, e aí, tranquilo. Então, primeiro ponto, o compromisso de compra e venda está errado. Procuração, está certo? As pessoas acham que procuração é ad eterno. E não é. O que a gente tem percebido no cartório, eu gostaria que vocês soubessem disso para avisar os clientes de vocês. Procuração, pessoal, é provisório. Quando a pessoa falece, a procuração extingue. Procuração, se eu dou uma procuração para você, se eu dou uma procuração para o Fernando ou vice-versa, se eu morro, a procuração não tem mais valor. Aí você vai me falar assim, Antônio, mas ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Está mudando isso. Os cartórios hoje são todos interligados. Eu tenho visto muita escritura de compra e venda feito com procuração, chegando no registro de imóveis e voltando com nota devolutiva falando que o vendedor está falecido. Por quê? Porque eles têm obrigação agora de consultar o site da Receita Federal e lá vem falecido. Muita escritura, e é rápido agora. Antigamente demorava.
Então, procuração... Ah, mas tem procuração. Eu pego uma certidão atualizada da procuração, não está falando que a pessoa morreu nem nada, eu faço um cartório. Tá certo, o escrevente talvez nem consiga saber. Talvez nem consiga. Ah, passou. Mas no registro de imóveis não está passando mais. Não está passando mais, né, Fernanda? A gente tem visto muita nota devolutiva disso. Então, procuração é algo provisório. Não adianta dar uma procuração e ficar 15 anos para lavrar a escritura. 10 anos para lavar a escritura. Aí você vai falar assim, ah, mas e a procuração em causa própria? Eu fiz uma procuração com o escrevente lá, ele colocou assim, inclusive para si mesmo, não é? Artigo 117, né, do Código Civil, né? Não é procuração em causa própria. Procuração em causa própria é quando você paga ITBI. Procuração em causa própria tem que cumprir os mesmos requisitos de uma escritura pública. É diferente. Então, cuidado com essa questão de procuração, pessoal, porque a gente sabe que se o cliente, se ele não conseguir depois registrar a escritura dele, ele vai correr atrás de vocês. Não vai? Vai correr atrás de vocês, vai correr atrás do cartório, vai correr atrás do advogado. Então é importante, para não ter dor de cabeça, isso. Procuração, você fala, você quer fazer uma procuração? Quero, ó, só que é provisória, hein? Procuração resolve logo. Procuração é algo provisório. Não adianta você ficar com uma procuração debaixo do bolso, embaixo da cama, por 10 anos. Tá? Então o compromisso de comprovento está errado. Tá claro por que está errado? Porque ninguém pode vender alguma coisa que não é dela ainda. Aí nós vamos lá. Que nem nós elaboramos, eu com a Fernanda aqui. Cessão de direitos hereditários. É uma alternativa, não é? Direitos hereditários. Alternativa é da pessoa. Então não é, a pessoa, ela tem os direitos hereditários. Tá bom? De todos. Isso, de todos. Não, de todos. Ou proporcional, mas a pessoa vai comprar proporcional. É. Cessão de direitos hereditários. O que eu vejo de cessão de direitos hereditários por instrumento particular, pessoal? Não pode. Cessão de direitos hereditários está previsto no Código Civil, é só por um instrumento público. Não tem validade nenhuma uma cessão de direitos hereditários por um instrumento particular. Mas nenhuma, zero. E aí eu vejo direto lá. Aí a pessoa chega para querer reconhecer, firma no cartório uma cessão de direitos hereditários por um instrumento particular. E eu não reconheço. A gente não reconhece. A pessoa fica brava. Pô, mas você não está... Não posso. É um documento que não tem validade nenhuma. Por quê? Porque está bem explícito lá no Código Civil. Por instrumento particular. Aliás, a gente estava vendo olha só, um pedido de usucapião, né? A pessoa entrou com o usucapião e aí ela falou que tinha os documentos de posse. E um dos documentos de posse era uma cessão de direitos hereditários por instrumento particular. O juiz não deu. Falou que interrompeu a posse. Não é um documento legítimo, eficaz. Então, dá para fazer cessão de direitos hereditários? Dá, mas tem que ser por instrumento público, senão nem faz. Então nem faz. Não, a cessão não. Você faz a cessão de direitos hereditários e aí os direitos que eram meus passam a ser seus. Aí eu faço o inventário já direto para você. Tá? Então é isso. Cessão de direitos hereditários. Paga ITBI? Paga. E o importante, acho que é falar da cessão de direitos hereditários, da cautela do tabelião com relação a essa cessão, é o seguinte: como que vocês vão ter certeza que aquele imóvel é da viúva e dos herdeiros? Ele pode ter feito testamento e deixado para um sobrinho. Aí vocês fazem uma cessão, né, por instrumento particular, ou vai em algum cartório que não tem essa cautela, e simplesmente falam, não, olha só, eu sou a viúva, os dois são os dois filhos. Não, ninguém pede certidão negativa de testamento, porque não tiveram essa cautela. O que lá no cartório, assim, é vedado, cessão de direitos hereditários, primeira coisa, que é fazer certidão negativa de testamento. Preciso saber que o decújo não deixou testamento. Se ele não deixou testamento, aí, óbvio, é a viúva e os dois filhos que são os herdeiros daquele imóvel. Aí, tudo bem, a gente vai fazer a cessão de direitos hereditários da viúva e dos herdeiros, cedendo os direitos que ela tem sobre aquele imóvel para aquele comprador, né? Ele paga ITBI, tudo, e depois ele regulariza por meio do inventário, ele que vai ser o adjudicatário do imóvel no inventário, para ter o imóvel no nome dele, porque a cessão dos direitos hereditários, ela não é registrável na matrícula do imóvel, não é título hábil para registro no registro de imóveis. A cessão dos direitos hereditários, a pessoa vai ter os direitos para que, posteriormente, no inventário posterior, ele comparecer como cessionário, ele que vai receber o imóvel em virtude daquela cessão, correto? E se a pessoa deixou testamento, por exemplo, e deixou aquele imóvel para o sobrinho, quem que teria que ceder os direitos hereditários? O sobrinho. Não são nem a viúva, nem os herdeiros. E às vezes, o que a gente percebe lá no cartório? Se a pessoa não tem herdeiro necessário, o que é isso? Não tem filho, não tem pais e é solteiro, tá? Aí quem que são os herdeiros? Os colaterais, não são os irmãos? Legal. Aí tem dois irmãos. Aí vocês
faz um contrato dos irmãos vendendo para o comprador. E não puxa a inexistência de testamento. Chega um testamento falando que não é, que é para o João da Silva, com o amigo dele. E aí? Quem vendeu não tem nada a ver. Corre esse risco. E eu já vi isso acontecer. Faz um contrato, a pessoa, eu comprei dos irmãos. Aí vai ver, a pessoa deixou um testamento, a integralidade do imóvel para um terceiro. Né? Então, olha o problema que isso pode causar. Então, o primeiro ponto, a inexistência de testamento é importantíssima quando vai fazer uma cessão de direitos hereditários. Né? Vocês sabem como tira a certidão de inexistência de testamento? Vocês têm conhecimento? Inexistência de testamento, para saber se a pessoa deixou o testamento? É no site www.sensec.org.br. Aí vocês só precisam da certidão de óbito e do RG e CPF do falecido. Entra nesse site, faz o cadastro, envia digitalizado esses documentos, paga 50 e poucos reais, 60 reais, 65, né? Acho que é 65 reais, e já sai, dentro de 5 dias, já sai uma certidão ou positiva, dizendo qual cartório que tem o testamento, ou negativa, dizendo que ele não deixou testamento. Se tiver negativa, aí, ótimo, a gente sabe quem são os herdeiros, baseado na sucessão da lei, né? Se tiver filhos, os filhos junto com a companheira, e depende do regime de bens e tal. Eu queria falar um pouquinho das diferenças entre o compromisso de compra e venda por instrumento público e por instrumento particular. Porque todo ato que é feito por instrumento particular, a gente pode fazer por instrumento público, né? É óbvio que existem os instrumentos que devem ser feitos por instrumento público, ou seja, uma escritura pública maior de 30 salários mínimos, ou seja, todo bem ou toda transação que seja maior que 30 salários mínimos, pela lei é obrigatório o instrumento público, né? Então, uma escritura de compra e venda maior que 30 salários mínimos, para ter validade e eficácia, para ser um título hábil para ingressar no registro de imóveis, tem que ser feito por instrumento público. Obviamente, se o imóvel for inferior a 30 salários mínimos, isso a gente está falando sempre o maior valor, entre o valor da transação e o valor do negócio jurídico e o valor do valor venal, né? Então, o que for maior, então, se for maior que 30 salários mínimos, é obrigatória a escritura pública. Se for inferior, você pode fazer um instrumento particular e é registrado no registro de imóveis. O compromisso de compra e venda, pela lei, é possível fazer por instrumento particular. Mas nada impede das partes optarem por fazer o compromisso de compra e venda por instrumento público. E qual que é a vantagem disso, né? Inúmeras vantagens. Por quê? Primeiro, é feito por quem tem fé pública. Ele é perpétuo. Se a pessoa perder o documento, vai estar para sempre no livro de notas do cartório. Então, assim, a pessoa perde o instrumento particular ou não reconhece firma, depois o falecido morre, eu não tenho como comprovar que foi ele que assinou. Se for feito por instrumento público, não vai ter nenhuma desses problemas, né? Existe a autenticidade, porque o tabelião ele verifica que a pessoa está lúcida, que ela queria aquilo, que é a pessoa que está na sua presença. E qual é o custo de você fazer um compromisso de compra e venda para o instrumento público? Tem 50% de desconto nos emolumentos. Não sei se vocês tinham conhecimento disso. Então, assim, todo ato que pode ser feito por instrumento particular, se as partes optam pelo instrumento público, é obrigatório o tabelião de notas dar o desconto de 50% no valor dos emolumentos. Então, por exemplo, nesse caso, aqui é a tabela, né? Se, por exemplo, a transação do imóvel é no importe de aqui, ó. 500 mil reais, tá nessa né? Faixa, não tá? Então, aí o valor, que era 3.744, vai ser a metade desse valor. Vai ser metade de 3.744, porque é um compromisso de compra e venda. Tá? Então, é obrigatório a gente dar o desconto dos 50% quando as partes optam em fazer o compromisso do particular por instrumento público. Então, assim, se os corretores que quiserem vender, né, um novo instrumento, falar, não, a gente pode fazer no cartório, que tem muito mais segurança jurídica, o escrevente vai verificar a vontade de vocês vão ter um documento público que vai estar para sempre no livro de notas, se eventualmente perder aquele documento, não tem problema nenhum, porque vai estar para sempre no cartório. Vocês podem optar também em chamar o escrevente para ir na imobiliária de vocês, para assinar esse instrumento público dentro da imobiliária de vocês. É isso que eu comentei com a Fernanda. Não tem problema nenhum, tá? A gente pode ir, o escrevente pode ir até a imobiliária de vocês. Olha só, né, a gente comenta, um imóvel de 500 mil reais, o comprador vai gastar por um compromisso de compra e venda por instrumento público 1.600. É barato. Considerando o risco, se ele está comprando um imóvel de 500 mil,
pagando 1.600 num documento público, né? Então é isso. Às vezes as pessoas acham, não, eu vou para o cartório, vai ficar muito caro. Não. Um compromisso de compra e venda por um instrumento público, que vai cumprir todos os requisitos da lei. E é importante também dizer que não precisa pagar ITBI, mesmo sendo feito o compromisso por instrumento público, o ITBI só é pago quando da lavratura da escritura pública. Então, assim, esse compromisso é bem legal. Então, assim, 50% de desconto, isso está na lei, não é o nosso cartório, que ninguém pode dar desconto. O cartório cobra tudo o mesmo preço, né? Tudo tabelado, só que isso está na lei, 50% de desconto. E não paga ITBI. Eu quis trazer aqui para vocês, né, porque como os cartórios estão se inovando, estão cada vez mais tecnológicos, e às vezes vocês não têm conhecimento disso, que hoje em dia a gente consegue pedir certidão de nascimento, casamento, óbito. Às vezes vocês precisam para comprovar o estado civil da pessoa que está na matrícula, ela está casada, mas agora está divorciada, então vocês têm que pedir aquelas certidões necessárias, pessoais, para a lavratura da escritura, do compromisso. Hoje em dia tem um site, tá? Que é o registrocivil.org, que você consegue, .org.br, que a gente consegue pedir quaisquer certidões de nascimento, casamento, óbito. Quase todos os estados estão interligados, são poucos que não estão. Então, você pode fazer um cadastro nesse site, coloca um crédito lá de um valor, e com aquela certidão que a pessoa te entregou antiga, você consegue pedir uma atualizada. Por que atualizada? O que é importante vocês saberem? Todos os atos da vida civil, hoje em dia, são interligados, ou seja, se eu nasci numa cidade, eu casei em outra, o cartório que eu casei vai informar onde eu nasci. Então, se a pessoa fala assim, eu sou solteira, não quero que meu marido assine porque meu marido não está concordando com a venda e tal, então vou falar que eu sou solteira, só eu assino. E aí a pessoa vai lá e apresenta a certidão de nascimento de 20 anos atrás, que consta lá solteira. Para dar segurança jurídica para a pessoa que está comprando, a melhor coisa é você falar assim, olha, a senhora é solteira, preciso de uma certidão atualizada, vamos tirar uma certidão atualizada. A hora que você puxar a certidão de nascimento atualizada daquela pessoa, vai constar a anotação do casamento dela. Então, vocês já vão saber que, olha, ela não era solteira, ela é casada, o marido dela tem que assinar. Então, assim, por que da importância da certidão atualizada? Porque os cartórios se comunicam. E se você é divorciado e casou novamente, se você pedir sua certidão do primeiro casamento, vai constar todo o histórico da tua vida, se você pegar uma certidão atual. Por isso que a gente fala certidão atualizada. Às vezes as pessoas falam assim, mas para que esse negócio de atualizada? Eu nasci, é a certidão de nascimento, que não vai mudar nada. Muito pelo contrário, se você nasceu, casou, divorciou, separou, depois casou de novo, na sua certidão de nascimento vai constar seu histórico da sua vida inteira. Vai constar seu nascimento, vai constar que você casou, que você separou, divorciou, depois casou de novo, vai constar tudo. Então, não existe como você omitir seu estado civil, né, ou na má-fé ou não, porque hoje em dia, só se você apresentar a antiga. Se vocês aceitarem uma certidão antiga, aí, obviamente, vocês não vão saber o status real do estado civil da pessoa, né? Então, é importante a certidão atualizada por causa disso. Às vezes, a pessoa casou novamente, então eu preciso verificar, ela estava na matrícula no nome de quem? Ela estava com o primeiro casamento, não fez o divórcio. Então, assim, tem várias nuances que a gente precisa verificar e para dar segurança jurídica para quem? Para o comprador que está comprando o imóvel, né? Na escritura de óbito, na certidão de óbito, vai estar mencionado, o João morreu, deixou o filho Antônio e Maria. Legal. Não só isso também. Depois vem um reconhecimento de paternidade no meio do caminho, e aí entra mais um filho. Herdeiro. Olha só, já acontece isso no cartório. Então, certidão de óbito tem que ter atualizado. Por quê? Porque, veja só, se o rapaz que morreu teve um filho fora do casamento, escuta só o que acontece na prática. Aí ele morreu. Quem vai declarar o óbito dele é o filho dele com a atual mulher. O filho dele vai falar assim, ele deixou eu e minha irmã só. Mas ele sabe que tem outros irmãos. Falando aqui, né? Estou dizendo um caso hipotético, ele sabe, mas ele não fala nada na declaração de óbito. A declaração é declaratório. É declaratório. Aí, essa outra irmã, que também é de um outro relacionamento, vai puxar a certidão de óbito. Poxa, não está meu nome aqui. Né? Aí entra com um reconhecimento de paternidade, ou com uma retificação na certidão de óbito. Olha só o perigo. Por isso que é importante a certidão de óbito atualizada. As pessoas ficam bravas quando eu falo, mas olha, esse caso é um exemplo, acontece. Se não for registrada no registro civil, porque hoje em dia pode se registrar, né?
qualquer união estável que você faça por escritura pública, se as partes optarem em dar publicidade, você pode registrar no registro civil do primeiro subdistrito, da sede da comarca onde os companheiros residem, né? Então, elas podem efetuar o registro, que é registrado no livro E, que é um livro específico lá do cartório de registro civil, e vai dar publicidade àquilo que vai anotar também no nascimento. Da mesma forma que casou, vai para o nascimento, se faz o registro da união estável no registro civil, vai para o nascimento a união estável. Isso não é obrigação, é faculdade das partes. Então, se as pessoas querem dar publicidade àquilo, elas fazem esse registro. Tem pessoas que não fazem o registro para não dar publicidade. Só entre nós mesmo, eu não quero informar nada. Mas as partes lá no cartório, a gente pergunta, se você é solteira, mas você vive união estável, aí a pessoa vai ter que fazer uma declaração. Se ela está declarando falso, não tem como a gente saber, porque não está interligado. Aí a gente vai escrever lá, declarou sob as penas da lei que não vive união estável. Se vive união estável, vai ter que trazer o companheiro para ser anuente na escritura, né? Dependendo do regime de bens ou até vendedor, porque você, numa escritura pública de união estável, você pode escolher o regime. Você pode escolher comunhão universal, você pode escolher separação total, depende do que você quiser, da mesma forma no casamento. Hoje em dia, está equiparada a união estável com o casamento. E isso, você pode na própria união estável. Agora, se elas não registram no registro civil, e não tem como a gente saber, elas que vão declarar sob as penas da lei, que eu sou solteira e não vivo em união estável, eu sou solteira e vivo em união estável, ou sou divorciada e não vivo em união estável, elas vão ter que declarar. Porque se a gente puxa uma certidão atualizada e não consta nada, e ela fez alguma escritura, se ela não registrou no registro civil, não sai, porque daí não tem como os cartórios saberem, não vai ter essa interligação dos estados civis das pessoas. E além do digital, né, é importante saber também que hoje em dia vocês podem ir em qualquer cartório de registro civil e pedir uma certidão de outro município, até de outro estado. Hoje em dia existe a interligação, que são os cartórios interligados. Você vai pegar uma certidão no próprio cartório, por exemplo, vocês vão no cartório daqui de Santos, lá do primeiro subdistrito, na Amador Bueno. Vocês querem uma certidão de São Paulo. Vocês podem ir lá com a certidão de São Paulo e falar, olha, eu preciso dessa certidão. Eles fazem o pedido. No dia seguinte, 2 dias depois, já tem uma certidão física, tá? Não vai ser digital, igual essa que a gente pede digital, assinada, porque eles fazem a materialização daquele documento. Hoje em dia, os cartórios estão interligados, então você não precisa ir no cartório de São Paulo, não tem mais essa necessidade. Hoje em dia, você pode ir em qualquer registro civil, até certidão do Rio de Janeiro, tem vários estados que estão interligados. São poucos que não estão interligados. Então, você consegue do Rio Grande do Sul, de vários estados, no próprio cartório. Só que no cartório da circunscrição que vocês forem, por exemplo, aqui, vai pagar um pouco mais caro, porque é cobrado o valor da certidão da materialização e da certidão de lá. Então, acaba ficando quase o dobro do valor de uma certidão normal. Agora, se vocês pedirem pelo site, vocês vão pagar o valor da certidão normal, só que vai vir uma certidão digitalizada e digital, né? E o valor da certidão normal, sem ser cobrado o dobro. Quando é o dobro, é quando você pede em outro cartório, porque eles vão ter que materializar aquela certidão vinda do outro cartório. Outras certidões também, que é importante, que eu coloquei aqui para vocês, é aquela da certidão dos tributos federais e dívida ativa da União, né? Que tanto para inventário, que tem que estar negativo, para venda também, de a gente tirar todas essas certidões no nome de quem é o vendedor, para saber se não está devendo para a Receita Federal, não tem alguma dívida, né, no nome. Então, essa é uma das certidões também necessárias. É pela internet. Essa é pela internet, é gratuita. Um detalhe importante, uma dica, quando o imóvel está no nome da pessoa jurídica, se não sai a certidão de tributos federais, não pode fazer escritura, não dá registro de imóveis. Não. Sim. Isso. Quando tem CNPJ, tem que sair essa certidão. Ao menos que a empresa seja uma empresa que o objeto social dela seja a comercialização de bens imóveis. Compra e venda. Aí tem a certidão também negativa ou positiva com efeito de negativo dos tributos municipais, né, que é importante para saber se o imóvel está devendo IPTU. Então, aqui em Santos, por exemplo, sai no site da prefeitura, a gente consegue essa certidão. Depende do município, tem município que é pessoalmente, então depende do município do imóvel que vocês estão vendendo. As certidões cíveis
né, que é importante também para saber se tem alguma ação em andamento em nome da pessoa que está vendendo o imóvel. Então, no site do Tribunal de Justiça, que é o tjsp.jus.br/certidões, eu coloquei ali o link para vocês. Da certidão civil demora, tem que fazer um cadastro, aí eles mandam por e-mail, demora uns 5 dias, mais ou menos, essa certidão. Aí tem a certidão negativa de débito trabalhista e a certidão de ação trabalhista. Essas duas são super importantes. Qual que é a diferença das duas certidões? A certidão negativa de débito trabalhista é quando a pessoa já teve uma ação trabalhista, já foi condenada, já está em fase de execução e não pagou. Então, assim, essa é a pior das hipóteses. Se tiver uma certidão negativa de débito trabalhista, CNDT, se der positiva essa certidão, então é aquele credor que, além de ter sido condenado pelo Poder Judiciário na Justiça Trabalhista, ele não pagou, já foi em fase de execução e está com dívida. Então, essa é a certidão negativa de débito trabalhista, CNDT. Sim, essa certidão aqui não é impeditiva da venda, só que o comprador tem que estar ciente do que ele está comprando. Às vezes ele vai negociar o imóvel por um valor menor e fala, olha, eu sei que tem essas dívidas, eu estou sabendo o valor das dívidas, eu tenho interesse em comprar seu imóvel, só que eu vou pagar um valor menor porque eu quero ou quitar as dívidas, ou porque eu sei que você está com pendência no nome, aí depende, aí tem que olhar o processo, pedir certidão de objeto e pé, aí tudo depende do caso concreto, mas assim, não impede a venda, tá? E a gente coloca a ciência de que tirou as certidões e que a pessoa tem ciência das ações em andamento, né? Como que é o nome do senhor mesmo? O senhor Eduardo perguntou, mas vocês no cartório, quando faz uma escritura, tem a questão da indisponibilidade. Então, toda escritura de compra e venda, a gente tem um site lá que a gente pesquisa, para ver se está indisponível o CPF da pessoa, né? Isso aí, mas mesmo que não, quando está indisponível, pode fazer escritura? Pode. Também pode, só que o comprador tem que saber disso, porque não dá registro. Tem a certidão também de ação trabalhista. Essa de ação trabalhista já não é que tem uma execução no nome, é que a pessoa entrou com uma ação contra determinada pessoa. Ninguém sabe se ela vai ganhar, se ela vai perder, porque não tem sentença ainda no judicial, né? Aí como que nós vamos saber em que pé que está? Tem que pedir uma certidão de objeto e pé. Por isso que a gente fala em que pé que está. Certidão de objeto e pé para que vai relatar, o escrevente vai relatar em que fase que está o processo. Então, isso é importante vocês instruírem, para até procurar um advogado que vai analisar toda essa questão para a compra segura do imóvel, né? E existe também a certidão da Justiça Federal, que são as certidões da Justiça Federal, alguma ação que você está respondendo contra a Justiça Federal. Então, nesse caso também, que é no jf.sp.jus.br. E o mais importante, que é a certidão da matrícula do imóvel atualizada, né? A certidão da matrícula atualizada, os últimos 30 dias, para a gente lavrar a escritura no cartório. Para o compromisso de compra e venda também, é importante que vocês tirem essa certidão atualizada, que hoje em dia também você pode tirar no site. Eu vou mostrar para vocês aqui o site dos registradores. Esse site, que é o registradores.org.br, vocês podem tirar a matrícula de tem vários estados interligados. Aí dá para vocês verem aí na foto quantos estados estão interligados. Então, com o número da matrícula, vocês conseguem puxar uma matrícula atualizada. Existe a opção de só visualização da matrícula. A visualização sai na hora. Não tem prazo, sai na hora. Só que qual que é a diferença da visualização e da certidão? Porque a visualização é o status do imóvel, só que se tiver algum título pré-anotado na matrícula do imóvel, não vai estar constando lá. Você não vai saber que tem um título pré-anotado, porque só vai constar o título pré-anotado se você pedir a certidão da matrícula. Aí essa certidão demora 2 horas, né? E é mais cara, custa R$60, né? R$60 pelo site dos registradores. A inscrição ainda não dá. E a visualização é na hora, custa acho que R$16, né? R$18 mais ou menos. Só que não tem o condão de você descobrir se alguém pré-anotou algum título, né? Então, se tem algum título pré-anotado, não vai sair. Já na certidão vai constar lá, ó, tem um título pré-anotado, a pessoa já vendeu. Então, já vai mencionar isso tudo na certidão. É importante vocês saberem, ó, que é super fácil esse site. Vocês entram ali, ó, pedido de certidão, aí fazem o login ali, vocês cadastram um login, uma senha. Aí vocês colocam crédito, é legal ter crédito lá, né? Vocês já terem um valor de crédito para quando vier o cliente, vocês já vão pedindo
e vai debitando do crédito de vocês, né? Ó, ali, ó, tem pedido de certidão, certidão digital, e essa certidão digital ela tem a mesma validade da certidão física, e pode ser utilizada para a lavratura do ato normalmente, tá? Então, eu quis trazer para vocês essas formas novas aí da gente conseguir a certidão do que ir fisicamente no cartório, porque muitas vezes, às vezes não tem nem tempo. Hoje em dia a gente está tudo atribulado de tempo, né? Então, quanto melhor a tecnologia usar a nosso favor e utilizar esses sites, que eu acho que vai melhorar a vida, né, dos corretores, de todo mundo. O resto é digital. Pessoal, antes de finalizar, a gente está à disposição aí da diretoria com relação a eventuais outras palestras que nos convidarem, tá? A gente confesso que eu estou muito feliz assim pela esse bate-papo que nós tivemos aqui, essa interação aqui, né? Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo.